Elas têm uma outra proposta, são moradias em que os próprios pacientes vão gerir a própria vida, vão fazer suas compras, então é um espaço de muito resgate da dignidade. Então a gente tem hoje essa rede, essa RAPS, Rede de Atenção Psicossocial, sendo cada vez mais desmantelada, porque a verba que deveria fortalecer essa rede, criar mais espaço em CAPs, criar novos CAPs, criar serviços de acolhimento, inclusive para atender essas pessoas na crise, né? Criar leitos de psiquiatria em hospitais gerais para atender esses pacientes na crise, isso tudo vem sofrendo um corte violento de verbas e boa parte dos recursos públicos, ao invés de estar fortalecendo essa rede, está sendo canalizado para essas comunidades terapêuticas que são pouquíssimo fiscalizadas, que são serviços privados, que não tem projeto terapêutico. Então, assim, a gente tem visto um desmonte da rede de atenção psicossocial e a gente precisa ficar alerta, porque, e aí, é exatamente isso que sustenta o discurso da necessidade de voltar a esse modelo, porque as pessoas dizem, a rede de atenção não dá conta, está tendo desassistência, a gente não tem para onde levar o paciente em crise. Tem onde levar, mas exatamente a gente precisava fortalecer esses espaços. Então, existem muitas questões que a gente precisa ficar atento. O Brasil, a Coordenação Nacional de Saúde Mental, houve também um desmonte ao longo, desde o governo do Michel Temer para cá, houve um desmonte, né? Já era uma coisa muito definida, que o hospital não é lugar de moradia, que não se abriria mais leitos, e hoje a gente está vendo mais de 80 mil leitos abertos em comunidades terapêuticas, que ao serem fiscalizadas pelo Conselho Federal de Psicologia, por exemplo, a gente encontra nesses espaços células fortes, como encontrar hospitais psiquiátricos, pessoas contidas. Então, assim, a gente precisa ficar em alerta permanente. Eu acho que a gente houve avanços importantíssimos e fundamentais, uma conscientização muito importante que sustenta um novo olhar para essa causa, mas há também visões muito contrárias a isso, ainda negacionistas, retrógradas, racistas, misóginas, né, que defendem a volta de um modelo em que essas pessoas sejam mantidas longe do convívio social. Infelizmente. Daniela, muito obrigado pela participação aqui conosco no Link News. Mais uma vez, parabéns pelo trabalho essencial feito para contar essa história no livro e, mais uma vez, obrigado pela atenção conosco para a gente dar luz. Porque, por mais que, como o governo de Minas disse, um capítulo foi fechado, como você mesmo disse, não é um capítulo, esse livro ainda está em aberto. É isso. Muito obrigada, Gustavo, pela oportunidade também. Foi um prazer estar aqui com vocês. Essa entrevista você pode rever nesse final de semana. A Record News vai exibir essa conversa com a Daniela Arbex e, na sequência, um documentário do Record News Investigação Especial sobre o Hospital Colônia de Barbacena. A reportagem é de Thaís Corlan e vai ao ar no sábado, às 9h15 da noite e domingo, 3 da tarde. A gente separou um trecho aqui. Isso aqui é um lugar que você entrava, você via de mulher nua, de mulheres que não tinham mais condições, ela chegava aqui com alguma lucidez, mas ela produziu uma loucura em cima delas, porque eram exatamente 400 mulheres aqui num lugar só. No livro de registros das internações, o que a gente vê é que a maioria dessas mulheres não tinha qualquer transtorno mental. O diagnóstico ficava sempre em branco, como no caso da Elza de Jesus. Ela ficou internada por anos no Hospital Colônia, tinha 28 anos e teve uma filha aqui, a Vitória Regina, que certamente foi entregue para adoção. Uma outra situação bastante comum que a gente vê aqui eram os diagnósticos vagos, como tristeza, agitação. Caso da Maria José, ela veio para cá com depressão melancólica simples, ou seja, ela estava triste. A partir de 1979, o Hospital Colônia começou a passar por uma transição, mas a última cela só foi desativada em 1994. Eu diria que a liberdade terapêutica, onde eles vivem, onde eles têm ideia do que é viver, que é se amar, que é viver, que é ser uma
pessoa mesmo, né? Porque eles não tinham identidade dentro do hospital, não tinham mesmo. Agora nós vamos ver